Esta é a sexta palestra de uma série de 8 palestras sobre o valor da mulher e o relacionamento amoroso. O tema de hoje é sobre o sistema psicológico do ser humano. Essa palestra tem o objetivo de que você se entenda, tanto o homem quanto a mulher, o lugar do homem e o da mulher. Não existe essa questão de superioridade. Como tem a questão biológica de gerar filho, é claro que existe uma diferença física em cada um, certo? Mas o sistema psicológico do ser humano é dividido em razão, emoção e consciência ética. Como eu disse em palestras anteriores, o cérebro humano é dividido em dois hemisférios, sendo que um deles é controlado pelo racional e o outro pelo emocional. Então, tanto homens quanto mulheres têm razão e emoção. As diferenças culturais durante muitos anos se deveu a questões humanas de os homens acharem que são superiores às mulheres, que as mulheres são inferiores. Não existe uma questão de superioridade, existe uma questão de diferença complementar. E isso é importante entender o seguinte: a racionalidade não é uma propriedade exclusiva do homem, a emotividade não é uma propriedade exclusiva da mulher. Todos os dois têm isso. O que faz a diferença de características se deve aos hormônios sexuais a partir da puberdade, que é o processo biológico dessa transformação, e a adolescência, que é o processo psicológico dessa questão. Claro que os hormônios sexuais estão ligados também à questão da procriação, né? Porque senão não teria o ser humano no mundo. Então existe a necessidade de gerar filhos, de gerar seres humanos. O mundo não teria atualmente 7 bilhões de seres humanos se não tivesse esse processo reprodutivo. Claro que existem características diferentes, não são superiores, são diferentes, são complementares. Eu não quero trabalhar em cima da questão da competição, mas da cooperação. E como eu disse em palestras anteriores, eu não vou alimentar nem o machismo nem o feminismo. Eu trabalho com a perspectiva da masculinidade e da feminilidade como um processo de união, de unir forças. Ser diferente não significa ser pior. O homem não é superior à mulher enquanto ser humano, a mulher não é superior ao homem enquanto ser humano. As diferenças básicas que geram uma certa superioridade, entre aspas, se deve às características biológicas do ser masculino e feminino. Então, eu trabalho com a ideia da parceria. Para mim, relacionamento amoroso é uma parceria de vida baseada no amor. E as características masculinas e femininas são importantes, e principalmente no processo de geração de filhos. Pai e mãe são modelos para os filhos precisam de pai e mãe, precisam da referência masculina e feminina. A educação é um processo árduo, longo e importantíssimo do desenvolvimento psicológico do ser humano. Se ele não for devidamente educado, ele não amadurece, não é um processo contínuo. Então, a questão dos hormônios sexuais é que fazem a diferença. Obviamente, é uma forma importante de complementação e é isso que tem que ser trabalhado. Eu não trabalho na ideia de machismo e feminismo. Quem vai ganhar essa luta é uma luta inglória, não é um lugar que se vai ganhar. Se tiver um vencedor e um perdedor, como se fosse uma guerra, né? E aí vai, entre aspas, destruir muitas coisas e muitas vezes não vai construir. Então a questão não é por aí. A mulher é importante, o homem é importante. Agora, uma coisa fundamental é a maturidade psicológica. Pessoas imaturas, sejam homens, sejam mulheres, ao invés de ter um relacionamento positivo, cooperativo, acaba tendo um relacionamento competitivo de quem vai vencer. Eu faço palestras sobre a questão do relacionamento amoroso e eu falo que
o relacionamento amoroso não é para ter quem domina, é uma parceria de vida baseada no amor. Quem domina, quando existe essa questão da dominação, sempre se perde. Quem domina tem a impressão de que ganha mais, mas na verdade, se principalmente quem domina for um homem, ele perde muito do relacionamento com a mulher. A questão da afetividade nela, que é um pouco mais desenvolvida, ela tem uma sensibilidade maior, apesar de que a emotividade masculina também tem que ter um desenvolvimento saudável para considerá-la, porque a emoção é importante e a razão também, tanto para o homem quanto para a mulher. É a emoção que te dá a noção de qualidade. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, isso é bom, isso é ruim. Por isso que a cultura masculina, com essa tendência machista, acha que o homem não tem emoção. Se você gosta de alguma coisa, minimamente que seja de esporte, de comida ou de qualquer coisa assim, você tem emoção. Gostar está ligado à emoção. A racionalidade está ligado a você usar a mente para fazer aquilo que tem que ser feito. Então não é uma questão de quem vai ganhar, não é uma luta de MMA. E num relacionamento onde tem muita dominação e pouco afeto, as pessoas podem continuar casadas a vida inteira, mas a qualidade do relacionamento diminui. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos como psicólogo clínico é que até tem um ditado popular que os opostos se atraem, e ele é verdadeiro psicologicamente, só que os opostos se atraem, mas eles se atraem pela diferença, no sentido de se complementar. E como as pessoas são, quanto mais diferentes elas forem, mais vai ter possibilidade de conflito, faz isso, faz aquilo, educa o filho desse jeito ou do outro, porque na verdade fica em cima da diferença. O que eu percebi que as pessoas imaturas se unem exatamente pela diferença, para se complementarem. Já as pessoas mais maduras psicologicamente, elas se atraem pela semelhança. Elas têm mais semelhanças entre si, mais semelhanças, menos conflito. As pessoas acham que o relacionamento, o amor, só é bom quando ele é muito intenso, mas ele tem a intensidade positiva e negativa. E se as pessoas tiverem mais semelhança, ele não é intenso. Isso é um raciocínio simplista. Na verdade, não acontece desse jeito, né? Então, o relacionamento é uma coisa importante. Se a qualidade for ruim, vai atrapalhar. Agora, a condição fundamental de um relacionamento positivo é a maturidade psicológica, porque, na verdade, você vai ver que a maturidade significa você olhar o seu lado e o do outro, e o outro olhar o lado dele e o seu. Quando eu trabalhar a questão do relacionamento amoroso, que são as palestras, as últimas 2 palestras, eu vou enfatizar essa questão. Então, na verdade, mulher e homem têm características comuns, né, da racionalidade, da emotividade, da consciência ética, e tem características diferentes com base nos hormônios sexuais que demonstram as características biológicas tanto da mulher e do homem, obviamente visando, além do prazer sexual, da reprodução da espécie, para que ela tenha continuidade. Se ninguém mais gerar filho, os que existem vão envelhecendo, e aí no final das contas sobra o último, e aí acaba os seres humanos na face da Terra. Então existe o aspecto reprodutivo necessário, porque se não tivesse, nós não teríamos chegado aqui, nem eu teria feito esse vídeo, nem você teria visto o vídeo, certo?